Se Deus fez todas as coisas, tudo, 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 inclusive os animais, o ser humano, tudo que existe foi Deus que criou. Tá bom. Mas os animais? Ele criou os animais e cada animal tem tipo macho, fêmea. Tem vários animais e eles conseguem andar um entre os outros ali, ter uma companhia, né? Só que o homem foi diferente. O homem, Deus fez sua imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus, ele é solitário, ele é sozinho, ele não tem outro. Será se Deus é solitário? Ele está achando que Deus fez o homem, fez os anjos, porque Deus é um solitário que precisava de ter alguém para ficar com ele. Olha só o pensamento dele. Ele tem todo o direito de pensar assim. Mas Deus, ele sempre foi completo. Ele nunca precisou de ninguém para existir. Ele nunca precisou de ninguém para nada. O que ele achou? Ele viu que a vida é algo muito precioso, que não poderia ficar ali só com ele. A vida era algo que deveria ser compartilhado com outras pessoas. Porém, por isso que ele, com todo o amor que ele tem, ele fez outros seres também para aproveitar a vida, para aproveitar o que ele tem, porque ele é um ser vivo. Deus é energia, é o poder que sustenta tudo. Então ele sempre foi completo, mas por amor, saber que a vida é algo tão precioso, Deus resolveu criar outros seres vivos para desfrutar desse amor, para desfrutar da vida, porque a vida é algo muito bom. Não é bom ter vida? Existir, ver as coisas, se divertir, ter amigos, ter Deus, adorar, cantar, dançar. Não é muito bom isso? Então agora a gente vai ver a outra parte aqui que ele fala algumas coisas aqui. Vamos ver aqui. Da mesma espécie que ele, para ele conversar, para ele ver. Outro que seja do mesmo patamar dele, que seja igual a ele, idêntico a ele. Não tem, né? Portanto, ele cria um homem semelhante a ele, mas ele não cria igual a ele ainda. Só que ele cria o homem sozinho. Deus não estava pensando em criar uma mulher. Porque fala que ele via os animais, né? E ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Daí então ele vai lá e cria uma mulher para ele. Ou seja, agora sim o homem... Ele está dizendo aqui que Deus resolveu criar uma mulher para Adão. Ou seja, Deus fez Adão sozinho e depois fica com dó e quer criar uma mulher para Adão. Mas não é assim que funciona a coisa. Não é assim que está registrado na Bíblia. A Bíblia deixa claro que Adão estava colocando os nomes dos animais. E isso demorou muito tempo, não foi assim de um dia para o outro. Sabendo que Gênesis, a terra não foi feita em 7 dias literais, demorou muito. Então Adão viveu muito tempo sozinho, ficou muito tempo para pôr o nome dos animais, que os animais vinham e se apresentavam para ele e ele colocava o nome. Aquele nome que Adão colocava era o nome que é chamado até hoje. Só que ele olhou que sempre chegava casal, chegava um macho e uma fêmea para ele, e ele colocava o nome deles. Então ele foi percebendo que ele não tinha uma fêmea igual os outros animais, igual os animais tinham. Então o que ele fez, Adão? Ele começou a ver que não se achava uma companheira para ele. Ele começou a ver os animais cada um com uma companheira e ele não. Então ele começou a sentir falta também. Porém, ele também era completo. Adão era completo, ele não precisava de nada lá no jardim. Ele tinha os animais, tinha as melhores comidas, frutas, se divertia, tinha Deus, tinha os anjos para estar com ele. Mas ele, por essa curiosidade, ele desejou ter uma mulher. Ele desejou também ter uma fêmea. Então Deus falou assim para os anjos: olha, não foi encontrado uma parceira para o homem. Então vamos fazer uma mulher para ele. Por quê? Porque Adão já quis isso. Adão já quis isso daqui. Já quis isso. Já deve ter questionado Deus também. Mas Deus deixa muito claro que não foi ideia dele de
de fazer a mulher. Não saiu da parte de Deus essa ideia de trazer uma parceira para o homem. Essa ideia saiu da cabeça de Adão, tá bom? E se Deus tivesse tido a ideia, não, já vou fazer o homem junto com a mulher, porque todos os animais têm uma fêmea, por que ele não vai ter? Então já vou fazer junto. Porém, você tem que ver lá na frente o que aconteceu. Adão, ele pecou junto com Eva, e ele colocou a culpa em quem? Em Deus. A mulher que você fez para mim, fez eu pecar. Então, diante do juiz, essa acusação, se Deus tivesse feito Eva de espontânea vontade, porque ele quisesse, da cabeça dele, ele, não, eu já vou fazer a mulher, ele tinha que se responsabilizar por aquilo ali. Porém, não foi Deus que teve a ideia de fazer a mulher, foi Adão. Adão que sentiu falta. Então ele teve que se responsabilizar por aquilo ali. Deus só fez uma coisa que ele já queria. Ele queria ter uma fêmea, então Deus fez. Então Deus não se responsabilizou, e não é justo ele se responsabilizar pelo pecado que ele cometeu junto com ela. Agora, se Deus tivesse feito ela junto com ele, já de cara, Deus teria, de acordo com a lei, se responsabilizar. Mesmo ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele tinha que se responsabilizar por aquele pecado. Ele deveria fazer alguma coisa ali para poder perdoar os dois. Então ele teria que ter responsabilidade aí sim. Então Deus, ele não perdoou eles de imediato, porque a ideia saiu de Adão. Aí agora ele vai falar mais algumas outras coisas aqui. Vamos ver. O homem, ele tem um da mesma espécie que ele. Ele agora consegue ver um que seja igual a ele, né? Mas Deus continua só. Não tem outro Deus ou uma deusa. Mas a pergunta é, por que Deus também não fez a gente igual a ele? Ele não tem poder para isso? Ele não podia ter feito a gente igualzinho a ele, do mesmo jeito? Ele está perguntando por que Deus não fez nós igualzinho a ele. Nós que somos menores do que os anjos, olha só o problemão que a gente deu para Deus. Ele teve que fazer muitas coisas para resgatar a gente, fazer todo um processo onde ele sofreu muito. Teve que também mandar o seu próprio filho, o primogênito, Jesus, o primeiro filho que ele teve que dar a vida dele aqui na terra por nós, ou seja, teve muito sofrimento. Olha só o sofrimento que a gente causou, nós seres humanos, para Deus. E agora ele está falando que queria que Deus fizesse alguém da altura dele, com o mesmo poder que ele. Já pensou se Deus fizesse isso, a bagunça que ia ser? Quem que ia mandar em quem? Tudo tem ordem. Tudo tem que ter uma hierarquia. E Deus, ele é o que sustenta a vida. É ele que, se alguma coisa acontecer com ele e ele desaparecer, tudo desaparece. Porque é ele que sustenta a vida, é ele que está segurando nós. Tá bom? Nós envelhecemos e morremos porque nós se desligamos dele. E esse tempinho de vida que a gente tem é como se fosse uma hélice de um ventilador. Quando está girando em toda velocidade, ela desliga da tomada, aí ela vai girando, 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 até parar. Que é onde esse tempinho que o ventilador tem para fazer a hélice dele parar é o que a gente pode comparar com a eternidade. Ou seja, esses 80, 100 anos que a gente vive é somente essa hélice girando assim, com um pouquinho de força que ela tem para parar. Agora, já precisa ela ligada o tempo todo na tomada, ela vai girar, vai girar, vai girar. Quantos anos a gente não vai viver? Olha só isso. Viver eternamente. Vida eterna no paraíso. Tá bom? Então, isso que ele está falando não tem nem lógica. De acordo com a Bíblia, ele está completamente assim, um raciocínio assim, que para quem estuda a Bíblia. Então é isso. Eu nem vou mais continuar com o vídeo, porque já deu para entender aqui muita coisa, né? Muita coisa que ele falou, então. Até a próxima.